Olá, bom dia a todos, boa tarde, que hoje seja um dia repleto de boas manifestações, de boas energias e que a gente consiga andar um pouco para frente com as nossas investigações. Deixa eu tirar o som aqui. Sempre deixo uma musiquinha, né, para começar as coisas de uma forma mais animada, mas algumas coisas que vão chamando a atenção da gente, que está em pauta, né? O excelentíssimo, excrementíssimo, né? Que é, na verdade, quase aí um elogio, né? Se a gente pode dizer assim, ao que foi feito, né, e ao que é feito, né? Eu saio na defesa do blogger, não por uma questão, né, que eu não respeite as pessoas, mas porque eu acho que quando você está tratando de assuntos, né, nos quais figuras públicas são o foco, né, elas são o centro, elas têm que ser passíveis de serem, digamos assim, contornadas, né, em seus apostos, em seus vocativos, né, com piadas, né? E o que foi feito foi nada mais do que uma grande piada, né? Uma piada com um humor bem negro, né? Um humor, um excrementíssimo, né? Às vezes até um humor pastoso, né? Mas foi um humor negro, né? De uma certa forma. E você querer punir uma pessoa, né? Ameaçar e projetar, processar, né? Por injúria, é mais uma forma de você coibir as pessoas que têm coragem de se colocar contra esses facínoras, né? Essa delegação de deputados e juízes, né, e ministros que são nada mais do que grandes irmãos da pátria, né? São irmãos da pátria, da própria pátria, né? É uma lei que parece que está na pele, né, subcutaneamente, né, sobre a pele da democracia, que os une e os faz serem os primeiros a se defenderem, né, nesses momentos, momentos de ataque e momentos de grande comédia também, de grande ironia, né? Porque se você pensar que se Molière não pudesse falar aquilo que ele falou do rei da corte, né, ele não seria talvez Molière, se ele não tivesse falado, né? Ele não perguntou para ninguém se ele poderia falar, mas ele falou, né? Como Aristófanes falou, né? Como Aristófanes entrou num conflito direto com Sócrates e aí Aristófanes, né? Ganhou, né, os seus prêmios de comediógrafo do ano, né? E eu acho que isso vale às pessoas que estão tentando, de uma certa forma, denunciar o que está acontecendo nesse país, né? Que é um país de migalhas, né? Você tem que se sustentar aqui com um mínimo do mínimo, né? É difícil você fazer um negócio, é difícil você abrir um negócio, é difícil você empreender um negócio, é difícil você pagar um funcionário aqui que custa 2 vezes, né? Então você reclama do desemprego, mas a quantidade de imposto que você tem que pagar, né? A quantidade, né? Ela é tão absurda que um funcionário custa 2. Então o que você poderia ter, né? Às vezes na sua fábrica você poderia ter 5 empregados, você vai ter 3, né? Ou 2, porque é o que você pode pagar, o que cabe dentro do seu orçamento. Então, assim, são vários detalhes que vão deixando a coisa toda muito preocupante, né? Tudo muito encenado, né? Muito ensaboado, muito
muito bem penteado, né? Esses excelentíssimos, né? Todos muito bem engravatados, né? Agora vai saber o preço da gravata de cada um, né? Eu não sei se tem uma competição interna na gravata, quem tem a gravata mais ereta, né? Eu não sei se tem isso, né? Deve ter uma piada interna, né? A competição da gravata. E cada dia um vai com uma gravata, né, para ganhar o prêmio da gravata mais ereta. E vai ganhar, entendeu? E dane-se o povo, né? Porque eles não estão muito preocupados, né? Houve um aumento aí de 60% para diárias de parlamentares, né? No dia a dia de trabalho que gastam, né? Já que tem tudo pago, né? Se aumentou 60% esse valor, né? Isso aí saiu agora. Então é um negócio que você fica mesmo como cidadão de mãos atadas, né? O que eu falo, o que tem, né? Que tem que ser muito bem entendido, né? Que é uma falsa coligação partidária, de uma certa forma, né? É quando você tem todos os partidos unidos em prol de um único, né, objetivo, que é o de conseguir arrematar, né, dos fundos, né, o dinheiro necessário, né, que vem para a campanha, né, que vem proporcionalmente, né, às legendas, ao número de parlamentares que você tem na legenda, mas você ganha um pedaço daquele bolo. E aquele bolo você come ele, né, com muito prazer, entendeu? Rindo da cara das pessoas, entendeu? Você não tem um compromisso real com a democracia em si, né? O que eu digo é, quando você está num meio onde a linguagem ela é expressa dentro de uma determinada forma, né? A linguagem é aquela, o veículo de comunicação é justamente aquele, né? A maneira que eles se expressam é aquela, né? Não tem como muito fugir daquilo, né? Aquilo é um modus estruturante de como você vai se comportar dentro da casa, né? Fazendo parte desse grupo. E fica muito difícil para uma pessoa de fora que não faça parte desse grupo conseguir algum tipo de apoio ou algum tipo algum tipo de credibilidade, né? Se você não tem as suas ideias muito bem partilhadas de acordo com a cartilha, né, você não ganha sequer voz, né, de representatividade, você não ganha sequer ouvido de seus pares, que são os primeiros que vão lhe tolir. Então você não pode ter ideias revolucionárias, digamos assim, num certo sentido, você não pode começar a falar tupi-guarani, né, ali onde todo mundo fala português, entendeu? Ou você fala a porra do português, né, e não querendo utilizar agora esse palavrão, né, em meu demérito, né, para não ser processado, né, pela Academia Brasileira de Letras, mas o português em si, né, ou você fala ele ou você não fala, você não vai ficar falando inglês dentro do Congresso, e é mais ou menos essa analogia que eu estou propondo, né? O sujeito chega lá com essa linguagem específica, né, com um jeito de falar com os caras, né, com um jeito de falar, né, e ele não tem espaço, não tem espaço para poder promover um outro debate, né, um debate que iria contra, né, uma série de medidas e uma série de investidas que são feitas pela Câmara, né, pelo Congresso, né, pelo Senado, né, federal, inclusive, né, que poderia ter muito mais poder, né, se ele cumprisse com as vontades que são feitas e são patrocinadas pelo julgo público, né? O que é o público? Nesse momento, nesse instante, né, estão parados processos de juízes, né? O que quer o povo, né? O povo quer ver esses
processos pautados e julgados, os processos de impeachment de juízes do Supremo, né, federal, né, do Supremo, da Casa Suprema Maior, né, da Corte Suprema, do Supremo Tribunal. Eles querem ver esses processos julgados, eles têm que ir para frente. O que adianta você ter uma casa representativa que é feita para frear ou para colocar os limites dentro de ações de judiciários, né, agentes judiciários que muito se tornam incompetentes, não pela incompetência prática, mas pelo desrespeito ao mérito da hierarquia, né? Pelo desrespeito ao mérito da hierarquia, e mais do que pelo desrespeito do mérito da hierarquia, pelo desrespeito ao mérito, né? Ao transitado e julgado de ações, né? Que vão sendo escalonadas, né? Vão sendo não pautadas, vão sendo arquivadas, vão sendo prolongadas com pedidos de vistas, vão sendo colocadas, né, sobre a última pasta possível, né, e vão sendo suprimidas, né, ações, né, de descumprimento de preceito fundamental, ações diretas de inconstitucionalidade, ações de constitucionalidade, né, ações que declaram, né, a autorização, a clareza, né, de determinado artigo ou não, né, que esclarecem as contradições aparentes, né, que existem, as omissões, né, ações que preenchem as omissões. Então você tem uma série de ações que acabam sendo relegadas e esquecidas, né, porque não se tem interesse quando o assunto é sensível. Quando o assunto é sensível, e assuntos sensíveis estamos cheios e aos montes, né, assuntos sensíveis, né, por exemplo, a própria intromissão, né, do executivo no judiciário. Essa é uma ação sensível, né? Essa é uma ação cujo pleito tem que ser julgado, né, em uma PEC, né, e uma PEC que não interessa a ninguém. Eu não entendo por que essas PECs, a PEC da segunda instância, que seria uma PEC super popular para ano de eleição, porque sequer é cogitado isso, porque sequer se fala no assunto. Qual é o medo desses deputados de se exporem, né, de deixarem claro que eles não querem, né, a prisão em segunda instância, que eles estão passíveis a adotarem uma atitude de impunidade latente, né, na nossa estrutura, no nosso ordenamento, né, que é feito para protelar as ações, né? Você tem uma estrutura que é protelatória, né, o cabimento dela. Então você não pode, né, de uma certa forma, avançar com alguma coisa que seja rápida, né, célere, né, que tem um efeito, porque você vai ter um recurso que vai te brecar, que vai te paralisar, que vai manter em suspenso todo o julgamento, né, todos os julgamentos, todas as sentenças, né, das instâncias inferiores, né, inclusive do STJ. Então, eu falo isso porque a gente está com tempo curto já, estou fazendo vídeos mais curtos, olhando aqui os 15 minutos, e acho que temos que pensar muito bem nisso, né? Muito bem nessa cobrança, né? Nessa cobrança dessas PECs, dessas ações, que os deputados votem as ações que o povo quer que eles votem, não as ações que os projetos que eles pensam que são os melhores, né? Eles não estão lá muito para pensar, eles estão lá para projetar, né? Eles estão lá para cumprir a vontade, né? A representatividade, né? Indireta, né? do sujeito, e que seja feito dessa forma, tá bom?
Um grande abraço a todos e bom dia.